Shema, Shema, Adonai, Adonai, Koli Echad, Veroneni, Vaneni. Os buracos negros, né, que são estruturas astronômicas ainda tão desconhecidas para a nossa astronomia, que só agora começa a conhecer um pouco delas. Eles têm um momento onde se chama de horizonte de eventos, onde tudo se transforma, o tempo, o espaço, a luz. E nessas semanas intensas que nós estamos e que vamos continuar entrando, né, ainda dentro da quaresma de São Miguel Arcanjo, ainda dentro do final do mês de Elul, entrando no mês de Teshri, na tradição védica, no mês de Ashvin, o mês dos gêmeos, esse momento eu comparo a entrada numa outra dimensão, né? Que a gente aproveite esses últimos dias dessa semana, entrando, e aí eu usei a comparação astronômica do horizonte de eventos do buraco negro. O buraco negro que aparentemente ele concentra, traga a luz, a gente cada vez descobre mais que ele é um canal de passagem provavelmente para outras dimensões, né? Onde se acelera tempo, espaço, onde as leis conhecidas da física não são concebidas como algo absoluto. Enfim, é uma comparação que eu uso para esses dias que nós estamos vivendo, né? Esses dias que nós estamos vivendo, nessa semana específica, nesse mês específico, seja no mês gregoriano de setembro, que sendo o mês 9 gregoriano, chama-se setembro, porque nós estamos falando do 7º mês astrológico, falamos isso no nosso encontro da semana passada, que o 7º mês astrológico é considerado um mês sagrado, ele chama-se setembro, mas Elul, na denominação no unissolar da Kabbalah, Ashvin, na denominação da tradição védica, é o mês onde nós temos a chance, como seres que somos semelhança divina, que somos co-criadores, porque somos emanados de um Criador infinito, onipotente, onipresente, nós somos imagem e semelhança desse Criador e a gente esquece muito disso. Nós temos a chance, nesses momentos anuais, dentro do tempo e espaço que nós estamos vivendo, nós temos a chance de, como co-criadores, exatamente utilizar essa capacidade, co-criar, recriar. E o que é recriar? É recriar a nós mesmos. E quando recriamos a nós mesmos, mergulhando lá dentro, puxando as estruturas que nos atrapalham, que nós mesmos também construímos, porque somos criadores, ainda que sejamos criadores inconscientes de processos que nos levam a atrelar a leis, como a lei do karma, a gente tem sempre a chance de renovar isso. E de renovar de verdade. Então, esses dias são fundamentais dentro desse 7º mês, né? Onde está inserida a quaresma de São Miguel Arcanjo. A quaresma de São Miguel Arcanjo foi a forma como os sábios cristãos que adotaram o calendário gregoriano conseguiram, estendendo por 46 dias, chamando de quaresma de Miguel Arcanjo, desde o dia 15 de agosto ao dia 29 de setembro, ficar com um espaço onde pudesse caber, dentro dos calendários que são mais precisos, lunisolares, respeitando o ano astrológico, que começa no signo de Áries. Esses dias, os 46 dias, enfeixam sempre dentro deles os meses, o mês final de Elul e o início do mês de Libra, o mês onde está o equilíbrio dos dois polos, e por isso na tradição védica se chama o mês de Ashvin, que são os semideuses gêmeos, pais dos dois Kurus gêmeos, Nakula e Sahadeva, né? Dentre os 5 irmãos Kauravas ou Kurus. E, portanto, dentro desse espaço de tempo, nós temos a condição de disparar forças que na maior parte das nossas vidas estão adormecidas e temos condição de, disparando essas forças, cocriarmos, recriarmos as nossas vidas. E o que significa isso? Limpeza e reestruturação, limpeza e renascimento, limpeza e
retomada da nossa consciência desperta do controle da nossa vida. E ao fazermos isso, porque tudo está conectado, e a gente sabe disso também hoje, tudo estando conectado, quando tomamos o controle a partir de nós mesmos, e tomar o controle é esse mergulho na expansão infinita, ao mesmo tempo lá dentro, guardada dentro de nós, do amor incondicional, das forças sublimes da alma. Ao fazer isso, nós estamos expressando no que nós chamamos de mundo externo essas influências. Então, somos capazes de curar, de nos curarmos, somos capazes de renovar as vidas, não só nossas, mas quando estamos fazendo esse movimento, nós somos capazes de renovar as vidas ao nosso redor, dentro e relativamente e proporcionalmente à capacidade do nosso despertar. Se fazemos isso com bastante intensidade, somos capazes de influenciar em círculos amplos. Podemos influenciar a nossa família, os nossos amigos, pessoas a quem amamos e, quiçá, podemos influenciar o mundo inteiro. Eu tenho sempre aqui atrás onde eu posso apontar o dedo para este ser que está aqui, Jesus de Nazaré, que foi alguém que vivenciou intensamente, com toda a plenitude, esta consciência divina dentro dele, que nós chamamos de consciência crística ou consciência messiânica, deixou para nós um legado. Ele e todos aqueles outros grandes seres que vieram ao mundo como avatares, como expressões da divindade sob a forma humana, Krishna, Buda e tantos outros, ele demonstrou com clareza que é possível que, tomando o controle, despertando a nossa consciência, entrando em conexão absoluta e renovada com a nossa origem, voltar à nossa origem, de onde nós jamais nos separamos, diga-se isso, né? Porque nós acreditamos que estamos separados, esse é o nosso pecado original, né? Nós estamos em ilusão, como num grande sonho, acreditando que somos seres separados do Criador, quando jamais estivemos, jamais vamos estar. E no momento em que nós temos esta consciência desperta, a força divina em nós vem, e ela vem com toda a plenitude. Um ser como Jesus de Nazaré expressa isso numa proporção gigantesca, quase infinita, tanto que muitas pessoas acreditam que ele é o próprio Deus, e às vezes as religiões distorcem isso, né? Porque chamar alguém de Deus não significa personalizar Deus, porque Deus está em tudo, está em toda a criação, está em cada um de nós. Se ele diz que a divindade é e está nele, ele também disse: vós sois deuses, nós somos deuses também. Só que nós nos esquecemos, nós dormimos, nós caímos, nós deixamos com que a nossa consciência vivesse e continue vivendo na ilusão. É tempo de despertar, eu queria falar isso, mas eu queria abordar alguns assuntos para entendermos que nós hoje podemos fazer um belo trabalho, porque esses dias, e chegando até o dia 20, são dias de intensidade absoluta, que depois entra numa outra nuvem de densidade, mais 10 dias, até nós chegarmos ao dia 29 de setembro. A coisa boa, gente, é que na casa de Padre Pio a gente tem uma liberdade absoluta de transitar entre diversas visões, entendendo como uma costura que elas todas são uma só, percebendo como elas compõem um mosaico único e nos valermos disso como instrumentos de entendimento. Então, eu vou repetir, os cristãos sábios colocaram a Quaresma de São Miguel abarcando esse momento poderosíssimo, o 6º mês do mês de Elul, entrando no 7º mês astrológico, que é o mês de Libra. Esse 7º mês astrológico é o mês onde nós temos a possibilidade de, na plenitude divina, nos recriarmos, limparmos, prestem bem atenção, uma grande parte, ou quiçá permita o Eterno, nosso Criador, Pai e Mãe, limparmos plenamente as nossas dívidas kármicas. Aí a gente pode se perguntar, mas como? Como é que a gente limpa um karma assim, de forma tão fácil? Não é fácil, não é de graça, é a graça, não é de graça, é a graça. A graça é um estado de consciência. Esse estado de consciência nos unifica a nossa origem virginal. Por isso o mês de Virgem precede o mês de Libra. O mês 6
precede o mês 7, para que nós possamos relembrar que somos nós, seres, na nossa alma, sempre um ser virgem no sentido de puro, não no sentido virgem, no sentido sexual, isso é uma bobagem, mas no sentido de pureza, pureza original. E nós podemos então fazer o movimento aproveitando essa onda, como se nós surfássemos numa onda, e podemos limpar profundamente e, quiçá, limpar totalmente as estruturas kármicas que têm nos impedido de seguir despertos. Já dizia o grande Siddhartha Gautama, o Buda, que despertou na consciência búdica alguns séculos antes do que nós chamamos a Era Comum, antes de nascer esse aqui. Nós estamos presos a rodas kármicas, a rodas de ilusão, a roda que ele chamou do Sansara, onde vamos repetindo encarnações e evoluímos muito pouco, quase como um círculo fechado, né? Na verdade é uma espiral fechadinha, quase como um círculo, e a evolução é muito lenta. Nós precisamos abrir olhos, abrir coração, abrir mente, abrir alma e, tomando o controle da nossa força, utilizarmos isso em benefício não só do nosso egoísmo, porque esse foi o nosso grande erro, né? Querer tudo para nós e só para nós, mas usarmos isso em benefício de toda a criação. E aí estamos falando da nossa família, dos nossos amigos, e crescendo essa percepção de todo o planeta e, quiçá, cada vez mais nos entendermos como cidadãos de um universo que vai revelando a nós cada vez mais essa sua grandeza. Porque esse ano de 2020, não precisa dizer o ano, né, atípico, com tantos desafios, nos tocando lá no fundo da alma, né? E a gente, infelizmente, como sociedade, não está respondendo legal, né? Infelizmente, a sensação que a gente tem é que a oportunidade não está valendo para todo mundo, para a gente entender a mensagem que está vindo nisso, fruto da gente mesmo, não é castigo divino nenhum, né? Esse ano de 2020 ele fez uma conjunção, nesse período do 6º mês e do 7º mês astrológico, de eventos vindos de diversas tradições espirituais. Não foi por acaso. E eu tenho comentado aqui nas últimas lives que a gente tem coincidido nesse período as datas comemorativas, e não são só datas comemorativas, porque as datas comemorativas são datas vibratórias. Elas só estão ali porque a vibração dessa data é específica e tem um divino propósito em cada uma delas. Nós temos uma conjunção de datas comemorativas de diversas religiões. Essa semana começou na segunda-feira com o dia 14 de setembro, o dia que o nosso pai seráfico, nós falamos isso na última live, Francisco de Assis, recebe em Laverna, no Monte Alverne, as chagas, como um sinal de que a sua consciência, ele que vivia dentro de um contexto cristão católico, teve impressas nas suas mãos, pés e costados físicos as próprias chagas do Cristo, como a dizer, ali está um outro Cristo. É possível que um ser humano se torne, melhor dizendo, expresse, porque nós todos somos em potencial, essa potencialidade crística. Francisco de Assis recebeu no dia 14 de setembro, e 14 de setembro começou esta semana, foi anteontem, né? E essa semana, começada em 14 de setembro, vai finalizar na sexta-feira, entrando no Shabat, com o que na Kabbalah nós chamamos do Rosh Hashanah, que por uma tradição que ficou dispersa numa religião, como no catolicismo ficou a Páscoa, como ficou o Natal, para os judeus que não têm um conhecimento profundo da mística dentro do judaísmo, e é importante que a gente diga aqui que a Kabbalah é um conhecimento que transcende o judaísmo. Todo o aprofundamento místico, ele vai mais fundo e ele entra naquele ponto onde tudo se completa, como o sufismo dentro do Islã, né? Como a profundidade, né, do conhecimento cristão, dos grandes patriarcas cristãos. A Kabbalah ela transcende o judaísmo e a visão da Kabbalah ela é muito mais ampla do que uma simples comemoração de um ano novo.
Para começar, que não é um ano novo, o Rosh Hashanah, para quem é judeu, para quem tem amigos judeus que comemora, né? Com a maçã e o mel, a halá, o jantar, a alegria, presente, sabe disso. Não é um ano novo no sentido sideral. Né? Esse ano novo sideral está no calendário gregoriano, a gente comemora no dia 1º de janeiro. Não é um ano novo no sentido astrológico, porque o ano novo astrológico se comemora, e também no calendário judaico, se comemora no início do mês de Áries, né? O mês de Nissan. Também nos calendários hindus, a mesma coisa. Tanto que nós estamos no 7º mês, vamos entrar no 7º mês, mas setembro chama-se isso porque o 7º mês astrológico cai quase sempre dentro de setembro. Né? Então, que ano novo é esse? E a palavra Rosh Hashanah significa Rosh, em hebraico significa cabeça. É a cabeça, Hashanah, do ano. Por que a cabeça do ano? O que é a cabeça? Né? A cabeça é onde está ali o trono, junto com o coração, da presença superior dentro de nós. É na glândula pineal onde nós nos conectamos com as estruturas superiores, os chakras, nós todos sabemos disso. E a cabeça é de onde as coisas partem. Ora, o Rosh Hashanah é a cabeça do ano, e agora eu vou detalhar para vocês por quê, porque eu vou usar um pouquinho dessa linguagem cabalística que é muito importante hoje. E vamos juntar já com os eventos, o evento que começou essa semana, a gente já falou, os eventos cristãos, né? E vamos entender que a força desse ano traz tudo junto, para que a gente entenda que tudo é um, que não tem diferença de visão. 14 de setembro foi o dia que Francisco de Assis recebe as suas chagas e deixa para o mundo o grande exemplo de como um ser pode se cristificar. E olha que a vida de Francisco de Assis, para quem estuda lá direito, é uma vida que serve muito de exemplo. A gente teve até um encontro em mente que nós falamos isso. E a gente já repetiu isso aqui muitas vezes. Francisco, até os 25 anos, era a antítese de tudo que se podia chamar de santidade nas nossas definições. E a gente conhece ele como pai seráfico, como grande representante da visão crística, dentro da cristandade da época e da de todos os tempos. Ora, nós temos, começando com as chagas em Francisco de Assis, sexta-feira à noite para sábado, vira o mês de Elul para o mês de Tishri, chega o Rosh Hashanah, e nós vamos entrar em 10 dias até Yom Kippur, que vai chegar coladinho, lá no dia 25 de setembro, a quaresma de Miguel Arcanjo terminando no dia dos arcanjos, do dia do Arcanjo Miguel. Por que tudo isso esse ano está acontecendo assim? O Rosh Hashanah, esse dia final de Elul, entrando em 1º de Tishri, não é um ano novo comum, é o ano novo da criatura humana. E que sentido é isso? Ano novo por quê? Porque no grande código espiritual, que é a Torá, que é o Antigo Testamento, em códigos profundos está posto ali, todo mundo que estudou catequese, porque a igreja cristã traz para dentro dela, com o nome de Antigo Testamento, entre eles os 5 livros da Torá, todo mundo estudou no livro do Gênesis, no livro do Bereshit, os 7 dias da criação, que as pessoas até debocham, né? Pô, criou em 7 dias, isso é atraso. Mas o que está ali é algo profundo, porque não tem nada de história ali. A história, a gente já falou isso aqui, eu vou relembrar para quem possa estar conosco recentemente, ou pela primeira vez, que todas as tradições espirituais devem ser vistas em níveis de entendimento. São códigos que vão se aprofundando. E no caso, e são muitas camadas, se fala de ao menos 4, né? A gente falou aqui. E no caso da Torá, isso se aplica perfeitamente. Os 7 dias, tudo aquilo que está escrito ali são símbolos, a gente já vai ver isso agora. E esta semana, no dia que São Francisco recebe as chagas, nesse ano específico gregoriano de 2020, nesse ano de 5.780, no ano que nós estamos, o dia de São Francisco, 14 de setembro, coincidiu com, dentro do calendário lunisolar da Kabbalah, com o 25º dia de Elul, onde a criação começa. Olha que bonito isso, gente.
A criação começa como? Né? Deus olha o abismo, a escuridão, e depois ele fala, faça-se a luz, e foi a noite, e por isso se conta os dias dentro da Cabalá a partir da noite do pôr do sol, e foi a noite e a manhã do primeiro dia. Isso foi agora no dia 14 de setembro. Então, se a gente for contar, segunda, terça, quarta, e o sol já abaixou, então nós já viramos o dia pela contagem cabalística. Que dia que nós vamos estar agora? O quarto dia da criação. Por isso que eu trouxe nosso encontro para quarta. Agora eu vou continuar. O quinto dia, o sexto dia, onde se completa a criação, e no sétimo, vocês lembram que foi o sábado e Deus descansa, é um código profundo também, o Shabat. Mas o que acontece no sexto dia, entre outras coisas? A criação do homem. E lá em Bereshit, no livro de Gênesis, está escrito: e Deus criou o homem, macho e fêmea o criou. Ué, mas não criou Adão e Eva? Leiam lá, vão lá nos seus livros, nas suas Bíblias. Adão e Eva só vão aparecer no segundo capítulo de Gênesis. Estranho, né? Tem duas criações? Isso é um código muito profundo. No sexto dia, o homem é criado macho e fêmea, um ser uno, um ser macho e fêmea. Não um ser partido. O ser partido vai ser criado no segundo capítulo. Isso é matéria de estudo para outras conversas. Já tivemos algumas lá na casa de Padre Pio, pretendemos ter outras. Porque isso é um significado profundo para a nossa vida. Não é só saber teórico, não é só saber erudito, é saber prático, para que a gente possa nos valer disso, para que a gente faça o nosso despertar, a nossa renovação, a nossa recriação espiritual. O sexto dia, portanto, é o dia em que o homem foi criado uno, macho e fêmea. O que aconteceu depois? Aparece Adão, aparece Eva, depois são expulsos do paraíso, expulsos do estado de consciência edêmico e caem sob as garras da lei kármica. Se vocês lerem, vão ver lá, o homem passa a viver do fruto do seu trabalho. O que é fruto? Né? Fruto das suas ações, do seu trabalho, em todos os níveis, o código é esse, e nós passamos a nos facear e a sermos guiados pelas leis kármicas. Ora, no sexto dia da criação, quando foi criado o homem único, esse é o dia do Rosh Hashanah. Esse é o ano novo do gênero humano. E como é o ano novo, eu tenho o potencial de fazer tudo novo. Eu tenho o potencial de renovar tudo. E por isso que eu disse, a gente pode libertar karmas. Só que acontece, mesmo dentro do judaísmo, o pessoal faz festa, se abraça, troca presente, como no Natal os cristãos se abraçam, trocam presentes, mas o significado espiritual é deixado de lado. E aqueles que não têm ligação com nenhuma corrente espiritual, porque eu continuo dizendo, dentro do cristianismo isso existe. Aonde? Na quaresma de Miguel Arcanjo. Tanto que nela foi, e agora dia 14, olha como é que está forte nesse ano, foi nela que Francisco recebe as chagas, é nela que Francisco se liberta de tudo aquilo que era kármico nele, ele se torna outro crístico, Cristo, e é um crístico também. Portanto, o Rosh Hashanah é a oportunidade que a gente deixa passar todo ano, porque como a gente não está consciente, passa, ou por quem não conhece, ou por quem conhece como o cristão conhece o Natal, no caso dos judeus. E aí, gente, esse ano não vamos perder, porque esse ano de 2020 está nos desafiando. Ou não está? Né? Está nos desafiando e muito. Está nos chamando a puxar de dentro de nós o que nós podemos ter de mais profundo, que é a nossa natureza divina. Está nos chamando a limpar karmas. Está nos chamando a nos libertar. Se a sociedade está perdendo esse bonde, nós aqui e muita gente no mundo não está. Se a gente soma isso tudo, a força que a gente pode disparar e isso se irradiar é muito grande. A força que outros estão fazendo nesse momento no mundo, somando forças, montam uma rede. E essa rede precisa trabalhar. Nós precisamos despertar a nós para despertarmos o mundo. E o tempo mais propício é esse. Toda hora, todo dia é dia, claro, mas há tempos propícios. E agora que eu vou explicar por quê, e por que eu trouxe para o quarto dia nosso encontro.
Porque eu podia ter feito amanhã, na quinta, podia ter feito no Rosh Hashanah, mas Rosh Hashanah eu vou dar algumas dicas para vocês. Mesmo aqueles que não são judeus não precisam comemorar, como fazem os cabalistas, né? Quem está fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo vai entender que esse dia é interessante dentro da quaresma, que começou no dia 14. Então, o dia 18, eu vou falar um pouquinho do dia 18, a belíssima coincidência que surgiu dentro do cristianismo no dia de Rosh Hashanah, dia 18 de setembro. A comemoração de um grande santo católico, alguém daqui a pouco vai escrever aí, que eu já sei, né? Quem já ouviu. 18 de setembro é o dia de um grande outro franciscano chamado Giuseppe da Copertino, São José de Copertino, o santo voador, em todos os sentidos. Ele voava fisicamente, ele levitava e voava em alma, em união, em conexão, em absoluta junção com a divindade. Eu trouxe para quarta-feira por quê, gente? Porque hoje acabamos de entrar no quarto dia da criação. Vocês querem ver o que foi feito no quarto dia? Eu vou pegar aqui uma Torá, tá? Uma Torá, para poder tentar ler dentro diretamente a tradução mais possível para que a gente entenda o que acontece no quarto dia e por que a gente está juntos aqui hoje no quarto dia, tá? Vejam só. E disse Deus: sejam luzeiros na expansão dos céus para separar entre dia e noite, e sejam por sinais, e por prazos, e por dias, e anos, e sejam por luzeiros na expansão dos céus para iluminar sobre a terra. E foi assim. E fez o Eterno 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite, e também as estrelas. E pôs Deus na expansão dos céus, e os colocou Deus na expansão dos céus para iluminar sobre a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar entre a luz e a escuridão. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e foi a manhã no quarto dia. Vem o quinto dia, onde são criadas as criaturas, répteis, aves, tudo, e no sexto é criado o homem. E criou o homem, Deus, à sua imagem. Isso é repetido, e isso em hebraico tem todo sentido. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-o. Mas eu vou me fixar agora no quarto dia. Vocês viram o que eu li aqui? Foi criado no quarto dia, foram criados os luzeiros. Aí a pessoa vê, o cara estava nessa era achando que tudo ainda girava em torno da Terra e tal. Só que dentro da sabedoria cósmica, isso é um código, e um código muito profundo. Olha só o código que está nisso. Deus cria luzeiros e fala, e foi por dias, e foi por tempo, e foi por anos, e 2 luzeiros, um para o dia, outro para a noite. O que está sendo colocado ali? Esse quarto dia foi o dia em que se estabeleceu para a raça humana os conceitos aos quais nós estamos hoje, ainda aqui, nesse exato momento, submetidos, de tempo, de espaço, expresso na Terra em que a gente vive, né? No sentido da dimensão física que nós estamos, e no tempo, que se expressa em dias. Está aqui, eu vou ler de novo para vocês. Sejam luzeiros na expansão dos céus para separar entre dia e noite, sejam por sinais, e por prazos, e por dias e anos. Olha que interessante isso. Por sinais, por prazo, por dia e por ano. O que estava acontecendo aqui? O prenúncio de que nós estávamos já sendo submetidos a uma lei que nos prende no espaço e no tempo. Espaço e tempo se remete a quê? A karma. Ora, porque para a visão espiritual, o tempo não tem essa visão que nós temos de algo que corre como um rio, onde tem o passado, o presente e o futuro. Não. Para uma visão espiritual, o tempo é um eterno agora, uma eternidade poderosa que não se mede. A medida, quem faz somos nós. Então, esse
texto, nos seus códigos mais profundos, e a gente nem está aprofundando muito, eu só quero que a gente perceba por que eu trouxe para hoje, ele está refletindo, não necessariamente numa ordem, porque aí nós estamos falando de eternidade, o processo kármico que nós vamos estar. É lógico que os sábios sabiam que a Terra não era o centro do universo. Está posto ali o quê? Que esses luzeiros governam estrelas, Sol, Lua, um para o dia, outro para a noite, são os tais supercomputadores que eu tenho falado aqui, que medem no tempo e no espaço as nossas movimentações kármicas. Porque até agora, a humanidade terrestre, com todos nós incluídos, temos nos movimentados, porque a explicação para isso vai aparecer depois, por isso que eu falei em ordem cronológica que não existe. Né? Nós vamos ver a expulsão do paraíso depois. Mas aqui já está expresso no quarto dia, e não é acaso que isto está no número 4, porque o 4 reflete a estabilidade do mundo físico, as bases aonde se assentam as vibrações que compõem a nossa dimensão física. É ali que está expresso o nosso teatro kármico. E ele é medido por prazos, por dias, por anos, por 2 luzeiros, um governa o dia e outro à noite, a nos dizer, a dualidade que vocês vão viver, ela tem tudo dentro dela para nos se referir. O 6º dia vai criar o quê? O homem uno. Mas, como o Eterno sabe tudo, o agora é permanente, está expresso nesse código que nós chamamos de Torá, de Bíblia, de Antigo Testamento, está expresso ali a estrutura e o contexto kármico ao qual nós estamos subordinados por decisão própria. E aí, todo ano, porque o 4º dia mede o quê? Vou ler de novo, gente. Sejam luzeiros na expansão dos céus para separar entre dia, entre noite, e sejam por sinais, e por prazos, e por dias e anos. Isso aqui é o terreno kármico. Anos, dias, noite, dualidade. Nós estamos presos nisso. E aí chega o 6º dia, onde o homem é criado unificado. O que é que a gente precisa? Retomar essa natureza e jogarmos no 7º dia. E nesse ano vai cair até num Shabat mesmo, porque vai ser de sexta para sábado que vai acontecer esse 6º para o 7º dia. A entrada no 7º dia. Vejam bem como é que esse ano é forte, hein, gente? O 7º dia é no próprio sábado, é no próprio Shabat, nesta semana. Ele nos traz a oportunidade. O sábado não é dia de descanso, como foi mal interpretado, é o dia de plenitude. É o dia em que a obra está feita. O que é a obra feita? É a graça. Não é de graça, é a graça. É o estado de consciência da graça. E, portanto, nós temos a chance anual, e esse ano ela se dá de uma forma tão especial que eu quis fazer esse encontro dessa semana no 4º dia para mostrar, olha, vamos aproveitar que nós estamos aqui no 4º dia, em que foi toda essa estrutura pronta para poder elaborar o karma, porque o nosso karma está expresso nas estrelas, está expresso no zodíaco. O supercomputador cósmico guarda todas as informações kármicas e nos libera de acordo com os nossos atos. E quando a gente vai chegando na volta anual do 6º para o 7º mês, o nosso karma anual e o outro é reapresentado a nós para dizer o que você vai fazer com isso. Vai continuar com ele ou vai sair desse campo e vai se libertar, vai se recriar, vai despertar como um novo ser? Na verdade, um ser verdadeiro, sempre novo e sempre o mesmo quando nós nos entendemos seres divinos, feitos à imagem feitos do Criador, como nos disse esse aqui, que disse, eu não sou esse Deus, o Deus é o Pai, é a Mãe, mas eu sou Deus porque também em mim vivem o Pai e a Mãe, como vivem em vocês. Então, gente, a hora é agora, e por isso é que eu estou falando isso tudo, para que a gente possa aproveitar, né? A vibração de hoje é muito importante para a gente poder engatar até sexta a libertação do nosso karma.
o mais que a gente possa. Estou falando libertação, né, otimista, liberta tudo. Né? Viramos todos cristos de sexta para sábado. Mas se não for possível tudo isso, é possível alguns passos. É possível suavizar karmas, suavizar julgamentos. Por isso é que no judaísmo se fala que o dia de Rosh Hashanah é o dia do julgamento. É o dia que os acusadores, né, as entidades que estão ali vigiando os nossos pensamentos, nossos atos, tudo aquilo que a gente faz, apresentam isso nos tribunais. Isso é um grande símbolo, mas não deixa de ter um fundo de verdade. E a gente tem chance de ter um defensor. Quem é o nosso grande advogado de defesa? O nosso advogado, Cláudia, de defesa é Michael. É por isso que essa estrutura toda que eu estou contando para vocês aqui, vibratória, é posta dentro da quaresma de São Miguel Arcanjo. Benditos sábios cristãos que sabiam disso e colocaram ali. Eu tenho que me preocupar em trabalhar dentro de mim, mas vem cá, tem que ter uma ajudazinha, porque, nossa gente, a gente se carrega tanto de karma, né? Toda hora, todo dia, que é bom que tenha um advogado de defesa para ativar a misericórdia. E esse advogado é Michael. E em hebraico se diz Michael Cohen Hagadol Sarafotrofos Shel Israel. Micael, o sacerdote supremo, o sumo sacerdote, o grande advogado do povo de Israel. E Israel significa, como a gente falou, num olhar amplo, não é um povo específico, com todo respeito, né, a todos os judeus. Mas Israel, a palavra Israel, se a gente mexer nas letras, tem várias interpretações. Tem Yashar El, Rosh Li, a minha cabeça. E aí vai. Israel é o coração do ser que desperta, é o Yaakov que se transforma em Israel. E aí, gente, é a hora, é agora. Hoje a gente tem a chance de transformar essa quarta-feira no ponto de partida para a gente entrar. Se forem comemorar o Rosh Hashanah, eu vou falar aqui um pouquinho, de uma forma simples para quem quiser. Quem quiser continuar na quaresma de São Miguel Arcanjo e seguir pela linha cristã, continua até o dia 29, mas não deixa de fazer da sexta-feira e do sábado e do domingo dias especiais. O dia de 18 é o dia de São José de Cupertino. São José de Cupertino, que cai exatamente no dia da comemoração do Rosh Hashanah, é um dos seres mais fantásticos que já habitou esse planeta, gente. Eu já falei dele lá na casa de Padre Pio. É um santo do século XVII, ele nasceu em 1603, no sul da Itália. A humildade é a sua característica, porque ele era um ser simples, quase burro, ele se chamava de burro, que demorou a aprender, demorou a tudo, vivia de um pai pobre. Ele tentou entrar em convento várias vezes, rejeitavam pela sua incapacidade, né? Ele não conseguia entrar dentro do franciscanismo, que ele tanto queria. Só conseguiu entrar depois. E tem umas coisas muito engraçadas, né? Para mostrar como Deus ajuda. Ele é considerado o patrono dos estudantes da Itália por dois eventos interessantes. O primeiro, quando ele estava estudando para afinal ser aprovado como um frade franciscano, depois de tanto, ele só conseguiu estudar um trechinho do Evangelho de Marcos. E dormiu a noite inteira. E aí, quando foi, ele falou, o que eu vou fazer, gente? Vão me perguntar, eu não sei. Adivinhem qual foi o trecho que foi sorteado para ele falar. Aquele pequeno trecho do Evangelho de Marcos. Olha, eu, sem conhecer São José de Cupertino, eu tenho um episódio mais ou menos semelhante quando eu estava na faculdade de medicina, uma prova oral. Então isso existe. O segundo foi quando ele estava sendo, e aí já mais, enfim, questionado ou examinado para subir efetivamente de posto para ser sacerdote, né? Não é só entrar como irmão, mas ser um sacerdote. Ele vai ser entrevistado por um bispo, ele e mais outros companheiros. E aí começa o primeiro e fala belíssimamente, bravíssimo e o bispo diz, agora o segundo, e o segundo fala melhor ainda. Agora o terceiro, e ele estava lá por último. Agora o quarto, mais bravo não é possível. E ele começou, me danei. Agora já era. Esse pessoal todo falou tanto e eu, meu Deus do céu, como é que eu vou me virar, como é que eu vou ser? E começa a rezar e rezar e rezar. E aí, quando chega o quinto, que fala bravíssimo, chega uma carta para o bispo. Era uma carta dizendo para ele que ele tinha que imediatamente se dirigir, porque ele, bispo, sido chamado a Roma com urgência para ser cardeal. E o bispo, muito feliz, fala assim, olha, gente,
vocês estão ótimos, foram tão bravos que eu acho que você também, Giuseppe, tanto é a bravura de vocês que Giuseppe também vai ser bravo, está aprovado todo mundo, inclusive você. E lá vai ele sendo aprovado como sacerdote. Por quê, gente? Porque pela sua humildade, pelo seu amor, pela sua mediunidade, ele trazia dentro dele a presença crística. E olha quando foi cair o dia de São Giuseppe, dia 18 de setembro, que foi o dia que ele desencarnou. Ele viveu em Assis porque ele tinha uma faculdade mediúnica que pouca gente tem. Ele tinha a capacidade de levitar e, mais do que isso, ele levitava e voava. Ele é conhecido como o santo voador. Ele entrava em transe e esse transe dele o levava a levitar, e o Papa, inclusive à época, presenciou o fenômeno, vários presenciaram, ele voando pela igreja, e voava mesmo, mas com uma humildade absoluta, com um amor absoluto. E a sua mediunidade, quando ele entrava em transe mediúnico, fazia com que a sabedoria que ele passava viesse como um raio de luz a mostrar que nós temos que ser canais da divindade e não egos vaidosos. Como egos nós não somos nada. Então, o dia 18 de setembro nos presenteia com o dia dedicado a esse grande tzadik, para usar uma nomenclatura cabalista, esse grande santo, esse grande justo, Giuseppe da Cupertino. E o dia 20 de setembro, que é o segundo dia de Rosh Hashanah, é o dia que o nosso amado Padre Pio, ele aqui, nosso amado Padre Pio, recebe os estigmas. 20 de setembro de 1918. Padre Pio recebe os estigmas num evento reproduzindo o nosso pai seráfico Francisco. Então vocês vejam que esse ano, o Rosh Hashanah concentra dentro do seu período vibratório, que é o período do Ano Novo, da recriação profunda que nós temos direito a fazer e não assumimos, não aproveitamos esse direito que nos é dado. Né? É como se a gente chegasse, né, nesse mundo kármico em qual nós estamos, e por isso que eu trouxe a leitura da Torá no quarto dia, porque hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro, mas já virou para o quarto dia da criação, que começou no dia das chagas. Hoje é o dia que foram criados os luzeiros no céu. E qual é o código disso? São as estruturas que contextualizam tempo, espaço, dias e anos e karma. Então, no dia em que o karma está sobre nós, vamos nos libertar dele, vamos começar a libertação dele e vamos nos dedicar, seja por uma via ou seja por outra. Quem tiver uma afinidade a fazer como um Rosh Hashanah, como muitos dos nossos companheiros aqui têm a tradição judaica no seu âmago, são criados, ou aqueles que se harmonizam com a visão Kabbalah, façam por aí. Quem quer ficar dentro da linha cristã, se dedique a entender, vai estudar a vida de São José da Cupertino, vai se ligar a ele, porque ele é um dos grandes trabalhadores. Ele, inclusive, é o patrono dos trabalhos de efeitos físicos da nossa casa de Padre Pio. Lá na Gávea, quem estava aí com a gente, a Cláudia está aí, lembra disso, o Michael está aí, certamente lembra disso. Talvez em 1998 ou 99, nós nos reunimos na Gávea numa primeira sessão de efeitos físicos com uma médium que hoje já está no mundo verdadeiro, a dona Guilhermina, num dia 18 de setembro. Então, esse dia 18 de setembro marca também para a Casa de Padre Pio uma das suas grandes linhas de missão, que é fazer com que os trabalhos de efeitos físicos, como era esse grande médium de efeito físico de José da Cupertino, sejam baseados nessa visão cósmica de amor, de humildade, de uma ciência vinculada à sabedoria e não à vaidade, e não ao negacionismo, de uma ciência liberta. Né? Nós temos que ter esta visão na casa. Então, até para a Casa de Padre Pio, esse ano novo é um grande ano. É um ano onde a gente tem agora uma casa nova chegando, onde nós temos grandes coisas vindo, muita coisa vindo, e onde nós temos que ter uma responsabilidade maior ainda, um entendimento de quanto nós devemos mergulhar como Giuseppe da Cupertino no mar da humildade absoluta, né? Para entendermos com ele que a grandeza verdadeira só chega por aí. Dia 20 de setembro, que é o segundo dia de Rosh Hashanah, é o dia que
Padre Pio recebe as chagas. Nossa mãe, que ano é esse, gente? Que ano é esse? E eu vou dar algumas sugestões para vocês. Vou primeiro fazer as sugestões para quem quer seguir. Para quem estuda Kabbalah, tem várias formas de fazer o Rosh Hashanah, algumas mais intensas, outras menos. Há grandes mestres de Kabbalah que, mesmo no YouTube, vocês têm acesso, então vocês podem seguir por ali. Mas simplificando a nossa vida, né? Vocês podem fazer na sexta-feira, para quem quer fazer o Rosh Hashanah, a partir do pôr do sol, e aí estende pelo sábado todo e pelo domingo, algumas meditações e lendo alguns salmos. Tá? Eu vou compartilhar com vocês agora. Isso serve para quem quer fazer também pela Quaresma de São Miguel, porque salmo também está dentro da tradição cristã. Mas vamos começar aqui, para quem quer entrar um pouquinho mais dentro da tradição cabalística. Esse mês de Virgem é um mês de limpeza espiritual, que a gente chama, na linguagem cabalística, o mês de Teshuvah. Teshuvah é uma palavra hebraica que muita gente fala como arrependimento, mas a raiz dessa palavra fala Tashuv Rei, que são as palavras, as letras que compõem a palavra Teshuvah. Eu posso dividir Teshuvah em duas palavras. Na verdade, uma palavra e uma letra, porque Rei é esta letra aqui, ó. Está aparecendo ao invertido para vocês? Deve estar, né? Ou está aparecendo bonitinho? 3 letras hebraicas aqui. Essa letra aqui é o Rei, ó, a do meio. Tashuv Rei significa o retorno ao Rei. Esse Rei, aqui, ó, o primeiro Rei, ele está repetido aqui no tetragrama sagrado. A gente lê assim, ó, Yud Rei Vav Rei. Esse é o tetragrama. Teshuvah é o retorno a esse Rei aqui. Que Rei é esse? É o nível mais alto da criação. É de onde a gente veio. É onde eu li para vocês aqui. O 6º dia da criação é expresso pela criação da consciência vinculada à divindade, semelhança, né? A imagem e semelhança ao fez, a imagem e semelhança ao fez. Isto é simbolizado por esta letra, a consciência da criação pura, linkada completamente a Deus, está simbolizada nessa letra. E esse mês é o mês de Teshuvah, que a gente pode dizer Tashuv, que é retorno do rei, daquele rei original, desse aqui. Ó, vou botar o dedinho de novo. Vamos lá. Agora com outra mão. Ó. Esse rei aqui. Ele se repete aqui porque nós estamos com o karma vivendo... Dessa vez que tem 4 letras, né? Hoje é o 4º dia da criação, vivendo na lei do karma. Eu preciso transformar isso tudo aqui em uma só. A unificação do tetragrama, como dizem os cabalistas. E eu unifico tudo, inclusive essas 2 letras que estão divididas, elas são uma só. E a Teshuvah é a volta desse rei a esse estado original, ao estado antes do pecado, da separação original. Para isso serve o 6º mês. Estamos nele, estamos no 4º dia, onde foi criado o tempo e o espaço, o karma. E para sair dele não tem dia melhor do que o 4º, quer dizer, não tem dia melhor que o 6º, que é o dia especificamente da criação do meio do homem puro, né, da consciência pura. Mas eu, começando no 4º, eu já devia ter começado lá atrás, tá? Lá no início do mês de Elul, mas não importa. Já lembraram de uma parábola desse ser aqui, chamado os trabalhadores da última hora? Da 11ª hora? Né? 12 é o número kármico, as 12 constelações do zodíaco, o tempo, o espaço, as estrelas, os luzeiros que estão aqui no código do 4º dia, que medem o karma, que expressam o karma. 12 é isso, e eu preciso me libertar disso. Né? Eu saio disso, e aí, na 11ª hora, Jesus de Nazaré, expressando a sua consciência crítica, conta aquela história que o trabalhador da 11ª hora recebe a mesma paga que o trabalhador que trabalhou outras 10. Isso é injusto. Não é injusto não, porque Jesus está se referindo ao entendimento de quando eu liberto a minha consciência, quando eu entro para trabalhar, no sentido real do que seja trabalho. O que é o real trabalho? Não é o trabalho externo, às 10 horas só.
trabalho externo pode durar 10 horas. Aquele que trabalhou pela lei do karma trabalha 10 horas. O que trabalhou abrindo a sua consciência, como fez Buda, despertando para a lei da graça, ele pode trabalhar 1 hora só, que esta 1 hora só não se mede pelo tempo, por dias, por anos. Então, é no 4º dia que eu tenho que lançar a semente do 6º e do 7º, onde a lei da graça, o estado da graça, que não é de graça, ele chega a nós. E é por isso que eu estou junto aqui com a gente, para a gente entender isso. Bom, que instrumentos eu posso usar a partir de hoje, agora que a gente está na 10ª hora de verdade, né? Quarta-feira hoje, a sexta é o dia lá do Rosh Hashanah, a gente está na 10ª hora de verdade. Vou falar então primeiro dentro da visão cabalística, no sentido que quem tem mais noção, como eu vou usar os salmos, depois vai juntar com a visão cristã, para quem tem mais afinidade com o cristianismo. Casa de Padre Pio é isso, Casa de Padre Pio é tudo. Olha aqui, gente, agora eu vou mostrar de novo esse nome que tem 3 letras. Ele tem o rei aqui no meio, por isso que eu peguei o tetragrama, para mostrar que tem a mesma letra aqui. Mas que são essas 3 letras? Tem muita gente que está aqui, né, nesses 200 que nós somos aqui, 207 agora, que conhecem os chamados 72 nomes de Deus, ou os 72 sopros de criação, já muito difundidos hoje. Esse aqui é o primeiro dos 72 tríades, das 72 tríades que compõem os 72 nomes de Deus. Por que eu estou trazendo esse nome aqui? Porque esse nome aqui tem um poder absurdo. Esses nomes são compostos de letras tiradas da Torá, tiradas exatamente desse livro aqui que eu levantei para vocês antes aqui um pouco. Ó. Tiradas daqui. Tiradas do livro, não do Gênesis, do livro do Êxodo, né? Todo mundo já sabe de onde saiu. 3 versículos, 19, 20 e 21 de um capítulo 14 do livro de Êxodo, intercalados, formam 72 tríades, cada uma delas uma chave de poder muito forte, para mexer na nossa consciência, para mexer em estruturas profundas da nossa alma e do universo. Saibam disso. Esse nome é o primeiro deles, é a primeira tríade. O que serve esse nome, gente? Falei tanto. Ele serve para a gente mergulhar lá no karma profundo que cada um de nós tem e limpar, reestruturar, apagar o que tem que ser apagado, reescrever o que tem que ser reescrito. Aí as pessoas perguntam, principalmente as pessoas que estão muito arraigadas ao espiritismo, presas, lembrem-se, estamos no 4º dia, para que a gente possa aproveitar e nos libertar disso. Presas ao que o karma, que manda o tempo e o espaço, é longo. Nós queremos sair das armadilhas do tempo, queremos entrar num agora infinito. E esse nome aqui, dos 72 nomes, permite que a gente... Aonde é que está o passado? Vocês acham que o passado está em algum lugar? Que o tempo é alguma coisa que está aí? Que tem... O tempo só tem existência, nós vivemos num agora permanente, que é infinito, não se mede por tempo. Isso é a eternidade. A eternidade não é um tempo longo, não. A eternidade é um agora. Não dá para medir. É uma coisa, não é nem o presente, porque é o agora, é diferente. Presente está no tempo, passado, presente e futuro. Entendendo que existe um agora, eu posso entender que o passado só existe em um lugar, nos registros que estão gravados dentro de nós e gravados nessas estruturas que eu falei agora aqui, que foram criadas no 4º dia. Os luzeiros, o zodíaco, as estrelas, né, o Sol, a Lua, os planetas, que são instrumentos do hardware do supercomputador cósmico. Mas isso está gravado dentro de nós. Está gravado dentro de nós. Esse nome aqui, ele tem um poder, gente, é bom a gente parar para pensar. Ele vai lá no fundo, porque é o único lugar onde tem o passado é ali. Então eu posso voltar ao passado. Dessa forma, não é numa máquina do tempo externa. O passado está lá dentro, e aí lá dentro é onde o karma ainda está agindo, porque cada um de nós tem o nosso passado todo gravado lá dentro, em atividade, mas esse é papo para outros encontros, né? Porque isso transcende a nós mesmos, junta com a nossa família, tem co-encarnação, tem co-karma, karma coletivo, por aí vai. Esse karma está guardado, o nosso lá dentro. Então eu posso mergulhar lá dentro e mexer lá dentro nas estruturas, porque tudo é energia.
Não sei se eu estou sendo claro para vocês. Com esse nome, meditando nesse nome, vocês podem olhar, quem está vendo invertido, ele tem 3 letras e eu posso meditar nesse nome. E é importante que eu faça isso agora nessa 1ª hora, né, como diz Jesus, para poder fazer um trabalho interior profundo e ganhar a mesma paga de quem trabalhou karmicamente. Parece injustiça, né, gente? Mas não é. Esses 3 dias são propícios a isso. O 4º dia começa um momento em que eu posso apagar, chegando no 6º, no 7º, e depois entrar nos 10 dias intensos e chegar lá na Quaresma de Miguel Arcanjo, nosso grande defensor, nosso grande advogado, tocado pela graça, tocado pela misericórdia, tocado por um estado de consciência para o qual eu trabalhei. Aonde? Lá dentro da gente, que é isso que a gente vai fazer. Esse nome ajuda muito. É só visualizar, gente. Para quem quer fazer um mantra, essas 2 letras são um Vá repetido e um Rei. E as vogais naturais são o A, o E e o A. Então eu posso usar o mantra Vá, Re, Vá, Vá, Re, Vá. Ou posso só visualizar. Não importa, como vocês preferirem. E aí, tem uma outra coisa que ajuda. As tradições falam que cada um desses 72 nomes que o Michael vai postar aí, eu já vi, estão ocultos em salmos específicos, em versículos que também, por sua vez, são muito poderosos. Esse nome, o primeiro nome, está oculto no Salmo 3. Em todas as Bíblias é o mesmo, tá? O 3 é o 3 na Bíblia Católica, na Bíblia Evangélica, em qualquer Bíblia. Está oculto aqui, ó, nessas letras que estão sublinhadas. Aqui estão, nessas letras hebraicas, as 3 letras desse nome, Vá, Re, Vá. Em hebraico, o salmo é o seguinte: Ve'ata Adonai magen ba'adi kevodi u'machim roshi. Isso é muito poderoso. Vou traduzir em português. Mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger. És a minha glória e a razão de eu manter erguida a minha cabeça. Lembre-se que a palavra Roshi, a cabeça, vem de Rosh Hashanah. Razão de eu manter erguida a cabeça. Olha, gente, o que é isso? Ó, vou repetir de novo. Ve'ata Adonai magen ba'adi kevodi u'machim roshi. Mas tu, meu Deus, és um escudo a me proteger. És a minha glória, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Isso dá uma conversa só por si. Então vão lá nesse versículo, podem ler o Salmo. Um outro Salmo importantíssimo, eu vou ler ele no final, é o Salmo 27, que já deveria estar sendo lido desde, para quem tem a ligação com o Rosh Hashanah, desde o início desse mês 6º, mas pode ser lido agora, já muito, e não só lido como meditado, nesse 4º, 5º e 6º dia da criação, hoje 4ª, 5ª, 6ª para sábado, e depois continuado a ler. Isso dá uma força muito grande às nossas meditações. Para quem vai fazer sobre a ótica do cristianismo, estuda a vida de São Giuseppe da Cupertino, se liga nele, faz isso no dia 18. Vai a Padre Pio, porque no sábado e no domingo foi quando o Padre Pio recebe as chagas. E o Padre Pio tem, como todo ser crucificado, o poder de se juntar a nós como um canal de libertação kármica. E eu falei também do Salmo 27 inteiro, que deve ser lido também para quem quer. Mas não é só ler, a gente é meditar, é se entregar, é mergulhar, né? E no dia 20, que é o dia que Padre Pio recebe as chagas, é pedir, entrar em conexão com ele, pedir com que ele seja o canal para nos ajudar a libertar esse karma todo nosso, e quiçá dos nossos amados, e quiçá da nossa família, e quiçá do planeta inteiro. Esse é o tempo, são chegados os tempos, a gente está vivendo esse tempo. Nós não estamos vivendo um tempo qualquer, né? Ainda que tudo que a gente esteja querendo aqui, paradoxalmente, é nos libertar do tempo. Mas dentro da armadilha do tempo, dentro do 4º dia, a gente percebe que o tempo que maior parte de nós nos constrange, ele pede para ser distendido ao infinito agora. A liberdade total, que é a eternidade, onde aí vira o jogo.
nós passamos a tomar o controle do tempo e do espaço, porque passamos a viver no agora. Viver no agora é ter a consciência completamente ligada ao Criador. Gente, a hora é agora, para que nós nos libertemos da hora, né? Que nós tenhamos condição de fazer com que o nosso dia, por isso a 1ª hora, por isso a beleza da sabedoria do Cristo. Olhem lá a parábola da 1ª hora nos evangelhos, ela está em 2 evangelhos, se eu não me engano. Ela está em Mateus, certamente, e acho que ela está em Lucas também. A 1ª hora é a hora que nós entendemos que 1 e 10 são as mesmas horas, 1 e 11. Né? 11 são 2 uns, né? É o número mestre. Então, às 11 horas, quando eu consigo, nós estamos chegando lá no 11 para entender que o 11 também é 1. Né? Ele não é 2. O 11 não soma 2, o 11 não se reduz, não vira 2. Por quê? Porque o 11, na sua essência, é 1. Por isso ele é um número mestre. Né? Então, vamos aproveitar isso, gente. Vamos aproveitar essa potência que nós estamos tendo. Subir de dimensão, entrar em outras dimensões onde a vida passa a refletir esse estado. E aí o que acontece, gente? A gente fica capaz de curar a nós mesmos, de sermos curadores, porque entendemos que a presença em nós não é a do ego mais. Então, os grandes santos, muitos deles, sem conhecer nada disso, não precisa sentir, precisa saborear. Por isso a palavra sabedoria tem ligação com o sabor. Você não precisa conhecer isso intelectualmente, como a gente aqui acabou até falando, quando falei da Torá, falei do Salmo. Quem, como Giuseppe da Cupertino, por isso que caiu esse ano no dia 18, gente, ele é a humildade toda, ele não sabia nada, vocês ouviram aqui a história dele. Ele passou porque Como é que ele foi ajudado? Porque ele estava na consciência divina. Saborear é saborear. Saborear é saborear, é provar. É direto, proveita com sabor. A sabedoria é isso, ela não precisa passar pela erudição necessariamente, ela até pode passar pela erudição, nada contra, mas desde que nós sejamos libertos do ego. Então esse ano é para isso. Esse ano é para que a gente entenda, e esses dias são dentro desse ano, que nós entendamos a importância da 1ª hora, da força que ela nos traz, da força que ela nos proporciona, e desenvolver a nossa humildade, a nossa fé, o nosso amor, o poder de vida que nós temos dentro de nós. Vamos falar do Salmo 27? O Salmo 27 ele é usado porque ele tem um poder enorme, né? Até porque ele fala do número 9, alguém já escreveu aí, soma 9, e o 9 é o último algarismo simples, depois vem os algarismos, os números compostos, o 10, que a gente falou aqui, o 10 é 1, volta à unidade, o 9 é a preparação toda que nós estamos fazendo aqui. Né? Vamos lá no Salmo 27 em hebraico. Deixa eu avisar uma coisa para vocês antes da gente entrar aqui já na nossa meditação. O Mauro Afonso e a Lúcia compuseram, e nós vamos botar no ar já, uma sala de passes virtual dentro da nossa casa. A sala de passes tem uma visão muito... Usando o instrumental espírita, a nossa casa, ela entende que nós não somos um centro espírita, mas nós temos... Como a gente capta tudo de bom que está em tudo, o Espiritismo nos trouxe, dentro da visão ocidental, a possibilidade de usar o passe como um instrumento permanente. Então, nós usamos isso com todo o respeito e com todo o amor. Estamos montando uma sala de passe virtual que vai estrear já e daqui a pouquinho. Salmo 27 vai ser então o início da nossa meditação de hoje. Eu vou basear-me depois nas frases dele, que a gente possa então estar concentrados para sermos todos um, respirando profundamente e ligando as palavras que vão ser ditas às energias que estão expressas por elas. A palavra, como diz toda a tradição espiritual, é o veículo pelo som de entrada no corpo físico. O som original para a tradição védica é o som de Om,
que no hebraico se expressa na palavra shalom, ele se transforma, a voz se transforma na palavra. E a palavra estrutura o som e, portanto, ela é a grande porta e o grande veículo da criação no mundo físico. Se isso é verdade, é pelo poder da palavra, quando conectada então à consciência infinita que vive em nós, esse poder vai aos píncaros, é pelo poder da palavra que nós podemos recriar no mundo físico. É pelo poder da palavra conectada a uma consciência desperta, cada vez melhor quando desconectada do ego. A palavra sem ego é mais poderosa ainda, é pelo poder da palavra que nós podemos recriar a nossa vida. Então vamos respirando profundamente, sentir que todo o nosso ser vibra, num amor que nos une a todos nós que estamos aqui. Nós queremos unir a todos os nossos irmãos, aos mais amados e a todos aqueles a quem nós vamos aos poucos aprendendo a amar. E as palavras desse salmo, ditas em hebraico, que é uma língua mântrica como é o sânscrito, sejam esse veículo criador e recriador, para que nós possamos nos valer dela como instrumento de trabalho, usando todas elas, como gotas de uma chuva divina que fecunda a nossa terra, que faz com que esta água que vem do céu, fecundando a nossa terra, faça que a nossa semente, em terra boa, possa brotar. E o fogo do Espírito finalmente possa brilhar em nós. Então vamos ao Salmo em hebraico, com todos nós unidos, falado como um mantra. Le David, Adonai ori veishchi memeira, Adonai maus chayai memir fachada, בקרוב עליי מכם לכל המצרי, צחי ויבלי, חמה רשלו ונפלו, אם תחנה עלי מחנה, לא יכל ליבי, אם תקום עלי, מלחמה בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש. שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני ולבקר בכיכלו. כי יצפנני בצוקו ביום חאה, יסתרני בסתר החולו, בצור ירוממני. ואתה ירום ראשי, על עוד יבייסי ליבותי, ויצבחה ויכולו זבחי תרועה, השירה ועד זמך על אדוני. שמע אדוני קולי יקרא וכונני וענני. לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש. אל תסתר פניך ממני, אל תטבעף עבדיך. אל תתשני, עזרתי היית, אל תתשני ואל תעזבני אלוהי ישחי. כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יעזבני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורך מישור למען משוררי. אל תתנני בנפש שרי, כי קמו ביד שקר ופיח חמאס. לו לרממתי, לראות בטוב אדוני בארץ חיים. קבל אדוני, חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל אדוני. Amém e amém. O Eterno é a luz que me guia e a fonte da minha salvação. A quem então temerei? Ele assegura a minha existência, a quem eu haveria de recear? Se malévolos me atacam, me pretendem destruir, tropeçam e caem. Ainda que me cerque um exército, não se deixará abalar meu coração, e mesmo que desfechem em guerra contra mim, a minha fé permanecerá abalável. Um anseio manifestei ao Eterno, e a sua realização eu buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias de minha vida, a fim de poder contemplar a sua glória e buscar a compreensão da sua lei. Se uma calamidade ocorrer, ele me abrigará em seu tabernáculo, guardar-me-á no recôndito de sua tenda e erguer-me-á acima do cume das montanhas.
Protegido contra os inimigos que me queiram destruir, trarei então oferendas de gratidão à sua tenda e entoar-lhe-ei canções de louvor. Escuta, ó Eterno, a minha voz, apieda-te de ti e concede-me a tua resposta quando a ti eu chamar. Em hebraico isto é um mantra por si só. Shema Adonai, koli ekra bechoneni va'aneni. Meu coração compreendeu o teu mandamento, que é buscar a minha presença, e a tua presença ele busca. Não ocultes de mim a tua face, e não me afastes de ti em ira. Tu tens sido meu socorro, portanto não me abandones, não me esqueças, ó Deus da minha salvação, Elohei Ishri. Me abandonaram meu pai e mãe, mas o Eterno me acolheu. Ensina-me os teus caminhos, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me odeiam. Não permita que prevaleça contra mim o furor dos inimigos que caluniam e trilham as sendas da violência. Eles me fariam desesperar, não for a minha fé perseverante e a certeza de que eu alcanço neste mundo a bondade do Eterno. Ainda nesse mundo, confia, pois, nele. Assim, fortalecer-se-á o teu coração, porque depositastes no Eterno toda a tua esperança. Kaveh el Adonai, hadzak veyametz libecha, vekaveh el Adonai. Amém. Vamos sentir a força dessas palavras tocando todo o nosso ser, percorrendo cada célula do nosso corpo, entrando como luz por todos os nossos chakras, curando o que tem que ser curado no nosso corpo, porque esses tempos também são tempos de cura. Vamos rogar a Giuseppe de Cupertino, esse santo de tanta luz, a quem nesse momento, em santíssimo respeito, nós invocamos. Vamos rogar a Padre Pio, Francisco, Antônio de Pádua, a Baal Shem Tov, ao grande Rabi, Baal Shem Tov, a Meir Balanés, o grande mestre dos milagres, Elachá de Meir Aneni, Elachá de Meir Aneni, Elachá de Meir Aneni, para que essa luz esteja sobre nós, vibre sobre nossos amados, libertando a cada um deles de medos, de dores e sofrimentos, abrindo seus olhos, trazendo a luz a seus caminhos, curando, renovando, para que nós nesses dias que começam hoje, não porque já começaram, mas que tudo pode ser o começo nesta 10ª hora, e sim, portanto, começam hoje, para que esta seja a nossa 10ª hora, para que nós possamos receber a mesma paga. Desfeitos são os nossos pecados, e por isso significado existe na frase do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, porque nós perdoamos aos nossos devedores. Vamos exercitar o perdão, a compaixão, a união crística, e tudo será lavado. E o nosso amor será a nossa moeda. E mergulhados nisso, mergulhados nessa luz, nesse amor, unificados, vamos agradecer, porque é da lei que nós possamos agradecer profundamente aquilo que estamos recebendo, e agradecer a Michael, nosso advogado, Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, Sarve Afotrofos el Israel, o grande advogado e o grande condutor. Que as nossas almas estejam unidas nesse amor profundo, que nós possamos saborear isto como verdade, sentir a presença do santo da humildade, do santo do sabor, do santo da sabedoria viva, cósmica, Giuseppe da Cupertino e de Padre Pio.
nosso amado Padre Pio. Que Ele possa nos conduzir a todos a novas praias, a novos mares, a nova vida. E vamos aproveitar essa sexta-feira para nos concentrarmos nisso, o sábado, o domingo, e entrarmos até a quaresma de Michael, de São Miguel, movidos, envoltos, mergulhados, identificados nessa luz, nessa vibração poderosa que nós todos estamos certamente sentindo agora. E que isso nos traga a todos nós, pais, alegria, certeza e força e, acima de tudo, vida. Vamos respirar fundo, sentir o nosso corpo continuando a ser tomado por essa força, essa presença, e o trabalho que fizemos juntos seja contado na 10ª hora de nossa caminhada, para que possamos seguir para a seara como novos e vivos, não mais mortos, novos e vivos trabalhadores. Graças, meus irmãos. Vamos agora saborear esses momentos. Obrigado a vocês todos, meus irmãos. Que o nosso coração seja germinado e possa brotar com muita luz. Muita paz para vocês. O Eterno é a luz que me guia e a fonte da minha salvação. A quem então temerei? A quem temerei então? Ele assegura minha existência. O que eu haveria de recear? A quem então temerei? A quem temerei então? Ao eterno anseio manifestei e realizar buscarei, que eu habite em sua morada por todos os dias de minha jornada. Shema Adonai Koli Echad Veroneni Vaneni. Shema Adonai Koli Echad Veroneni Vaneni. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? A quem temerei então? Ele assegura minha existência. O que eu haveria de recear? A quem então temerei? A quem temerei então? Escuta, ó Eterno, minha voz, apieda-te de mim e concede-me tua resposta quando a ti eu clamar. Shema Adonai Koli Echad Veroneni Vaneni.
Shema Adonai Kolieka Veroneni Vaneni. O Eterno é a luz que me guia e a fonte de minha salvação. A quem então temerei? A quem temerei então? Escuta, ó Eterno, minha voz, apieda-te de mim e concede-me tua resposta quando a ti eu clamar. Shema Adonai Kolieka Veroneni Vaneni. Shema Adonai Kolieka Veroneni Vaneni. Shema, Shema Adonai Kolieka Veroneni Vaneni. Senhor, és um escudo a me proteger, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Te peço, não te afastes de mim, ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio, meu eterno baluarte, meu refúgio, a alta rocha em que me abrigo. Senhor, és um escudo a me proteger, a razão de se manter erguida a minha cabeça. Te peço, não te afastes de mim, ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio, meu eterno baluarte, meu refúgio, a alta rocha em que me abrigo.
razão de se manter erguida a minha cabeça. Te peço, não te afastes de mim, ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio, meu eterno baluarte.